Em certa ocasião, Jesus Cristo estava conversando com os apóstolos, seus discípulos, e eles perguntaram quais seriam os sinais, né? Ou eles usaram a palavra no singular. O sinal de que viria realmente a sua presença como rei designado por Deus, porque a palavra parousia, presença, né? Mateus 24:3. Qual será o sinal da tua presença? Não é vinda, ali não é vinda. A palavra grega é parousia, presença. Porque é uma palavra específica para se referir a um tempo que um rei governa, quando ele está presente no poder do reino. E Jesus ele respondeu que haveriam primeiro grandes rumores de guerras e guerras num lugar após outro, porque nação se levantaria contra nação e reino contra reino. E isso já se cumpriu. Isso já se cumpriu quando irrompeu a primeira grande guerra lá em 1914, que vitimou mais de 21 milhões de pessoas e foram mais de 20 países em guerra, então ali ainda não era o fim. Jesus falou: essas coisas são o princípio das dores de aflição. Vede que não fiqueis apavorado, porque ainda não é o fim. Isso já se cumpriu ali no início da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Realmente foram séculos que o mundo passou e não teve guerra daquele jeito. De repente, em 1914, irrompeu a Primeira Grande Guerra, que hoje a gente conhece por Primeira Guerra Mundial. O curioso é que quando Mateus capítulo 24, versículo 3 registra ali as palavras dos apóstolos, eles perguntaram qual será o sinal da tua presença, né? Ou seja, no poder do reino, porque Jesus Cristo ele começaria a governar nessa época. Realmente a Bíblia diz que Deus diz: senta-te à minha direita, até que os teus inimigos sejam postos como escabelo para os teus pés. Escabelo é um banquinho que o rei coloca debaixo dos pés, e Deus fala que então os inimigos de Jesus Cristo seriam colocados como escabelo para os pés dele. A Bíblia cita em outra passagem que após Jesus começar a governar, que ele ficaria à direita de Deus daí em diante esperando. É muito interessante, vamos considerar isso rapidamente. A gente vai primeiro deixar a Bíblia aberta aí em Mateus capítulo 24, mas agora pegue o seu exemplar da Bíblia, por favor, dá uma olhadinha em Mateus. Mateus não, perdão, agora nós vamos lá no Salmos capítulo 110. O Salmo capítulo 110, eu vou fazer uma ligação com os eventos que estão ocorrendo no mundo agora. Salmo 110, veja o que diz o versículo 1, né? Diz assim: Jeová declarou ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então aqui mostra que Jesus iria começar a governar como rei, designado por Deus, por isso que em Daniel 7,13 fala que ele foi conduzido perante o Antigo de Dias, que é Jeová Deus, Jesus sendo conduzido, aquele que é citado ali como alguém semelhante ao Filho de Homem, e aí ele é então empossado como rei, e fala em Daniel 7, 13 e 14, que ele recebe um reino e dignidade e poder para que os grupos nacionais de línguas o servissem. Então é a entronização de Jesus como rei nos céus. O texto de Daniel 7, 13 e 14, linkando com o Salmo 110, Deus fala: senta-te à minha direita, para que eu ponha os teus inimigos, até que eu ponha os teus inimigos como escabelo para os teus pés. E de fato, se você continuar lendo o Salmo, o Hebreus, aliás, Hebreus 1:3 fala que Jesus, depois de ter feito uma purificação pelos nossos pecados, sentou-se à direita da majestade nas alturas. Ou seja, ao lado de Jeová Deus, o Todo-Poderoso, Jesus se sentou, né? Aí, quando você lê Hebreus 10, 12 e 13, olha o que diz: mas ele, Jesus, ofereceu um só sacrifício pelos pecados para sempre e sentou-se à direita de Deus, e daí em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Então nós estamos nesse tempo de espera. Jesus já está governando nos céus, ele fez uma limpeza no domínio celestial, houve uma guerra nos céus, e essa guerra resultou na expulsão de Satanás dos seus demônios que estão aqui nas vizinhanças da terra. Você pode ver que eles vão aparecer aí, já estão aparecendo os demônios em forma de luzes. Tem luzes que aparecem que são drones lá em Israel também. Então a pessoa não pode confundir, mas tem luzes que estão aparecendo lá em Israel, estão aparecendo nos Estados Unidos e em todo o mundo, inclusive no Brasil, no sul do país. Várias imagens estão circulando de bolas de fogo que aumenta o fogo, assim diminui, se desloca de local. Eu mesmo vi isso lá em 1994, quando eu morei numa região do Brasil. Eu vi as luzes
e o pessoal ficou apavorado. Depois é curioso que elas se movimentavam numa velocidade anormal. E eu sei que aquilo são Satanás e os seus demônios fingindo ser UFOs, objetos voadores não identificados. Pode ver que nunca aparecem esses supostos discos voadores nem extraterrestres. Na verdade, eles são espirituais, até porque a velocidade que eles se locomovem em alguns vídeos são incríveis, não tem nenhuma tecnologia humana para isso. Então, no caso, Satanás e os demônios estão aqui na Terra. Eles amam morar dentro de templos religiosos das igrejas que professam seguir a Cristo, mas na verdade ali também é Satanás dentro dessas igrejas. Então, nós, antes de entrar numa igreja, precisamos estudar a Bíblia com muito cuidado, até porque o furor de Deus vai vir em breve contra essas igrejas. Porque no passado, você se lembra quando Nabucodonosor foi usado por Deus para vir e atacar Israel? Os israelitas violaram o pacto, praticavam imoralidade sexual, matavam os profetas, e aí Deus permitiu que chegou uma hora que Jerusalém foi cercada e destruída, né? Isso séculos antes de Jesus, na destruição do primeiro templo. E aquela destruição Deus avisou que seria de uma nação maldosa, os babilônios. E hoje, assim como no passado Deus não estava com os babilônios, hoje Deus também não está com ditadores. Mas Deus vai usar ditaduras no mundo inteiro para se unirem e vão atacar com toda a força a religião, o sistema religioso. E o ataque vai ser tão forte que hoje você vê esses líderes religiosos aí, por exemplo, quando eu começo a falar aqui, começa a brotar gente igual pipoca atacando, né? Principalmente líderes religiosos, pastores e outros. Líderes religiosos da cristandade apóstata. Eles odeiam ouvir a falar a verdade sobre Deus e dizer que no meio deles o Satanás está lá dentro das igrejas. Porque eles querem tomar dinheiro do povo, em grande parte, e Satanás dominou a mente deles, né? Por isso que eles realmente estão enganando as pessoas. Satanás usa os líderes religiosos. Você pode ter certeza disso. Então eles começam a brotar com raiva, né? Esse povo que está fazendo vídeos toda hora, olha, o querubim falou isso, né? As testemunhas de Jeová disseram aquilo, que as testemunhas de Jeová nós sabemos que ensina exatamente o que está na Bíblia. Então esse tipo de pessoa, eles não vão poder mais falar. E até mesmo nós vamos ser banidos aqui da internet, não vai ter como falar mais sobre a Bíblia e sobre Deus. Provavelmente isso não deve demorar muito. Na verdade, Deus ele vai permitir que isso aconteça e vai usar os governos humanos, mas vai dar uma solapada tão grande nas religiões, com o objetivo de destruir a religião falsa. A religião falsa não vai conseguir manter a perseverança. Deus vai permitir um ataque visceral, forte, vai ser mesmo cruel contra o sistema religioso da cristandade apóstata. Isso vai envolver não só as religiões chamadas cristãs, mas provavelmente todas as outras religiões do mundo. A ONU e os governos do mundo vão se unir para tirar a religião do caminho, e Deus vai estar por detrás disso. Nós sabemos disso porque estudamos o capítulo 17 de Apocalipse. No versículo 16 ali diz que Deus colocou no pensamento dos governos humanos fazer esse ataque. Então hoje você vê pessoas balbuciando aí, toda hora na internet, falando contra, né? Quem fala a verdade eles vão criticar, eles acham que pode se envolver na política partidária, e aí fica do lado do Lula, né, aqui no Brasil, outra hora é do lado do Bolsonaro, achando que Deus está ali com eles, mas nós sabemos que Jesus ele não deu esse exemplo. Nós vemos, por exemplo, Jesus Cristo, a posição dele na frente do governador romano Pôncio Pilatos, ele disse, meu governo, meu reino, né, que ele usava a palavra reino, não faz parte desse mundo. Se o meu reino fizesse parte desse mundo, meus assistentes teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas assim como é, meu reino não é desta fonte. Então Jesus até pediu para Pedro, não é para pegar a espada, porque quem tomar a espada perecerá por ela. Jesus ele criticou a posição de Pedro, porque Pedro na noite anterior à sua morte, no jardim, tentou defender Jesus com a espada na mão, até arrancou a orelha de Malco, oficial do exército romano, né? Então Jesus deixou claro que ele era apartidário, que ele era apolítico, ou seja, nada a ver com política. E hoje os cristãos verdadeiros não têm bancada evangélica em Brasília, coisa nenhuma. Eles defendem, advogam e propalam, divulgam o reino de Deus, um governo real que tem como rei designado Jesus, que é real. Então a pessoa que acredita que Jesus é realmente o rei do reino de Deus, eles esperam o reino de Deus, que é o que você pede na oração do Pai Nosso, e esse reino vai fazer o quê? Vai pôr os inimigos de Deus como um escabelo para os pés de Jesus Cristo. Eles vão ficar debaixo do pé de Cristo. Em breve, Deus vai usar o sistema político humano para atacar a religião falsa. E nós sabemos que nós estamos nesse tempo que fala que daí em diante esperando, Hebreus 10, 12 e 13. Daí em diante Jesus está esperando até que venha o tempo. Por isso que fala, conquista no meio dos teus inimigos. Dá uma olhada no Salmo 110, 2. Domine no meio dos seus inimigos. Nós estamos nessa época, porque no céu já foi feita a limpeza. E o resultado é que o Salmo 110, 5 diz
que Deus vai esmagar governos, isto é, reis, no dia de sua fúria, no dia de sua fúria que se aproxima. Nós estamos na parte final dos anos.